Quero falar sobre valores. Gabigol chegará ao Cruzeiro como o jogador mais bem pago do futebol brasileiro em todos os tempos. Vamos com a notícia da semana, apuração que tá no GE. Globo, depois do título da Copa do Brasil pelo Flamengo. Gabigol vai pro Cruzeiro, Roger Cazé está na Toca da Raposa, atualizando tudo. Boa tarde, Cazé. Fala, Maurício, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente. Essa situação é a famosa só falta assinar. O clube e o atleta não confirmaram essa informação, mas o nosso timaço do GE. Globo, esses sim confirmaram que existe a negociação, praticamente tudo certo entre Gabigol e o Cruzeiro, para um contrato de 4 anos, com o atleta recebendo o dobro do atual salário dele no Flamengo. O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, não confirmou a negociação, mas disse que seria uma satisfação contar com o atleta para as próximas temporadas. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, chegou a elogiar o atleta. E ontem, Gabigol falou de uma despedida do Flamengo. Vamos ouvir o Gabigol. Essa foi minha última final, eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Você vai pra onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Será que ele vai se divertir ano que vem no Cruzeiro? E o que você tá achando dessa história? Então, cara, do ponto de vista midiático, o Gabigol é um dos jogadores mais carismáticos do futebol brasileiro nos últimos anos. Ele é extremamente carismático. Você já viu o sucesso que faz com a criançada? É um cara que todo mundo conhece e todo mundo respeita pela bola que jogou, principalmente no início dele no Flamengo, os 3 primeiros anos, não é tanto início não, ele sustentou por um tempo. Os 2 últimos anos é que preocupam um pouco, porque ele teve uma queda de desempenho, algumas lesões, alguns problemas até de indisciplina, relacionamento com o Tite atrapalhou muito no Flamengo, mas é ver como vai vir a cabeça dele. Se vier focado, o Cruzeiro tem suporte para fazer ele se recuperar. De certa forma, o Gabigol ajudou o Cruzeiro, porque o G6 virou G7, o Cruzeiro está na 7ª colocação e hoje iria para a Libertadores. Tudo porque venceu o Criciúma no sábado. O Cruzeiro melhorou, hein? Já jogou bem, cara. Foi a primeira vez que eu saí do Mineirão animado com o Cruzeiro do Diniz, porque o time oscilava muito dentro dos jogos. Isso aconteceu nesse jogo, mas os gols mostraram a velha parceria Matheus Pereira, Caio Jorge, que tem funcionado, né? Primeiro gol do Caio Jorge no Campeonato Brasileiro com passe direto do Pereira, mas a Sul-Americana vinha dando bem. E esse segundo gol, olha que bacana, aproximação dos homens de frente, condução do Romero, meio-campista, chegando à frente para servi-los. Gostei também do Lucas Silva, que entrou como titular na vaga do Wallace, que foi preservado, e foi bem. O Lucas é mais uma opção pro grande jogo contra o Racing lá no dia 23. Tá certo, Henrique. Muito obrigado. Valeu. Boa semana para você. Valeu, meu camarada. Vamos pro... Preciso falar agora sobre Gabigol. O Adro já trouxe vários bastidores e detalhes do acerto iminente do Cruzeiro com o Gabigol. Quero falar sobre valores. Gabigol chegará ao Cruzeiro como o jogador mais bem pago do futebol brasileiro em todos os tempos, um pouquinho à frente do Memphis Depay. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Gabigol ganhará cerca de 3 milhões de reais por mês. Memphis Depay tem direito a 2 milhões e 900 mil mensais no Corinthians, embora com bônus ele possa alcançar até 4 milhões de reais mensais. Por que o Gabigol vai ganhar tanto dinheiro? O motivo básico é que ele é grande jogador e está livre no mercado. Vou citar o exemplo do Matheus Pereira para vocês entenderem melhor. O Matheus hoje é o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro, 1 milhão 850 mil reais por mês. O Cruzeiro, além de pagar esse salário, precisou desembolsar 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais para comprá-lo do Al Hilal. O salário em carteira e direitos de imagem do Gabigol vai ser muito próximo do Matheus Pereira, algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. O restante, para bater esses 3 milhões de reais por ano, num contrato de 4 temporadas, será de luva, que equivale à compra dos direitos econômicos do próprio Gabigol. O fato de estar livre no Flamengo faz com que o Cruzeiro não tenha de pagar nada ao Flamengo, mas vai pagar ao Gabigol por comprá-lo. Até por isso esses vencimentos de 3 milhões de reais era basicamente o que ele pedia para o Flamengo num contrato de 5 anos. O presidente, ou melhor, o Marcos Braz e o Bruno Spindel chegaram a concordar com esse acordo, mas quando o contrato chegou nas mãos do presidente Rodolfo Landim, o negócio foi desfeito. 3 milhões por mês, Cabito. Ah, mas era o que a gente já imaginava.
né? Não tendo que pagar nada para o Flamengo, ia sobrar uma beirada gorda pro Gabigol. É quanto de feijão e de arroz? Ah, é muito, vai ter que vender muito, viu, seu Pedro? Vai ter que vender muito pra pagar o rapazinho. Vai ter que pagar muito. Mas é isso, gente. O salário do Gabriel Barbosa, ele normalmente giraria nessa casa aí mesmo, de 1,8 milhão, como não 2 pagam milhões. o clube como não pagam o preço para contratar no clube, né? Exatamente. Para adquirir direito. E aí você dilui isso em leves prestações de 48 meses. de 48. Vamos fazer uma conta aqui que ele ganharia 2 milhões. E aí 1 milhão durante 4 anos daria um pouco mais de 40 milhões de reais. É isso. 7 milhões de euros, sei lá. É isso. É um valor ok pro mercado, 7 milhões de euros. Que daria 42 milhões por de reais. Por aí, mais ou menos. É um valor ok de compra. Porque quando falam 3 milhões, fica assusta muito porque vai pro mesmo, bolso né? do rapaz, né? Vai tudo pro bolso dele, né? Por isso que... Mas é mérito dele, do exatamente. empresário dele, a grana, que conseguindo gerir bem. A grana assusta. Agora, ele tem, igual eu falei no bloco anterior, ele tem que chegar aqui sabendo do que é a torcida do Cruzeiro. E com esse salário, CJ, vão cobrar dele. Cobram muito do Matheus Pereira, por exemplo. Já mandaram mensagem aqui falando que o Matheus Pereira só joga contra time pequeno. Então, assim, é isso. É o nível de exigência do torcedor do Cruzeiro. E ele vai ter que saber lidar com isso. Mas ele tá acostumado, né, gente? Não, claro, no Flamengo, claro, a carreira inteira. Pressão louca no Flamengo. Eu acho que o Gabigol tem chance de dar certo no Cruzeiro, muita chance, por aquilo que o Cruzeiro tá mostrando que vai fazer de contratações, de peso, do Diniz, de ser um time propositivo e de jogar muito no campo do adversário. Que eu falei até do jogo do Flamengo justamente sobre isso. O Gabigol é aquele cara que vai estar dentro da área, que vai aquela movimentação, que vai fazer gols. A cada 3, 4 que chegar no Gabigol, a probabilidade dele fazer 1 ou 2 é muito grande. Só que ele precisa de um time que jogue muito no campo do adversário. O Gabigol em um time menor ou um time que se defende muito, eu não consigo enxergar o Gabigol sendo tão importante como ele foi no Flamengo. Mas então coloca o Gabigol no lugar do Cano, daquele Fluminense campeão da Liberta. Você não acha que ele ia fazer gol demais, não? Com o Diniz? E é porque o Diniz fica muito com a bola e cria muitas oportunidades. Justamente, nós estamos falando a mesma coisa, né? Sim. Por isso que eu acho que o Gabigol combina com o time do Diniz. Perfeito. Se você pega, vamos dar um exemplo, quem passou aqui, o Filipão, por exemplo, que em muitos momentos ele é um time muito reativo. Já acho que não valeria a pena investir tanto dinheiro num cara como o Gabigol. Você tem que investir, na minha visão, caras mais rápidos, caras mais agressivos do que o Gabigol. Então, assim, caro o Gabigol? Mas se o Cruzeiro criar oportunidades, é um cara que vai fazer gol. E se entregar títulos, é aquele cara que a gente fala, o cara o poder de decisão dele é indiscutível. O Gabigol, pra mim, não é craque, não é um craque. Mas o poder de decisão dele, a frieza, o que ele traz pra marca Cruzeiro é muito grande. O Gabigol assim, não é craque? Não acho ele craque. Quem que é craque? Quem que é craque no Brasil futebol brasileiro hoje? Eu acho o Estevão craque. Eu acho... Matheus Pereira eu acho mais craque do que ele. O Ganso. Vai me ajudando aí. Você acha o Rafael Veiga craque? Quase craque. Eu acho ele muito bom. Entendi, tá certo. Tem as escalas também pessoais, tem gosto, tem que influencia. O Matheus Pereira e o Rafael Veiga eu acho que estão parecidos, bem parecidos. Nessa segunda-feira maravilhosa, uma vez que o Cruzeiro venceu aí no final de semana, venceu o Criciúma 2-1, o técnico Fernando Diniz conseguindo assim a sua primeira vitória comandando o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o Cruzeiro assumiu a 7ª colocação do campeonato, que é muito importante, porque ontem o Flamengo venceu a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro na Arena MRV e com isso abre uma vaga para pré-Libertadores até a 7ª colocação, que é justamente a colocação que o Cruzeiro está hoje na tabela do Brasileirão. Claro que o Cruzeiro quer essa vaga para Libertadores de maneira direta e principalmente com a conquista do título da Copa Sul-Americana no próximo dia 23, lá no Paraguai. E falando do Cruzeiro, o Cruzeiro só entra em campo na próxima semana contra o Corinthians e para esse jogo o técnico Fernando Diniz perdeu 2 jogadores importantes, Matheus Pereira e Caio Jorge, ambos receberam o 3º cartão amarelo e estão fora desse jogo. E depois o Cruzeiro aí sim entra em campo para decidir a sua 16ª final de torneio sul-americano.
O Cruzeiro só fica atrás do São Paulo, que tem 18 finais, enquanto o Cruzeiro tem 16 finais de torneios sul-americanos. Bom, e ontem o assunto também, além aí do título do Flamengo, foi a possibilidade do Gabigol vestir a camisa celeste. Bora lá falar do assunto Gabigol. Ontem, após a partida, que deu o título da Copa do Brasil para o Flamengo, o Gabigol deu entrevista aos companheiros da Rede Globo e afirmou que não defenderá o Flamengo a partir de 2025. Bem, e depois disso, os companheiros do GE cravaram que o jogador será atleta celeste na próxima temporada. E eu entrei em contato com o Alexandre Matos, ele apenas disse que esse é um momento de cautela, está tendo muita especulação, muitos nomes. Também ele não negou, não confirmou. Claro, a gente lembra daquela situação toda que aconteceu com o atacante Dudu. Se o Cruzeiro está fazendo o seu papel, que é desconversar, quer fazer essa negociação aí apenas com o atleta, com o procurador e só anunciar de maneira oficial depois que a assinatura estiver no contrato, o azul no branco ali. Mas a informação que a Rádio 98 apurou é a seguinte: a negociação está muito bem encaminhada sim, é um desejo do Pedro Lourenço e hoje no Brasil não tem outro time aí oferecendo ao Gabigol que o Cruzeiro tem para oferecer. O Cruzeiro até tentou trazer o jogador aí na chegada do Pedro Lourenço, que não acabou acontecendo, afinal de contas ainda tinha essa possibilidade do Gabigol renovar o seu contrato com o Flamengo. Ontem ele descartou isso, inclusive o Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, na entrevista que deu na Zona Mista na Arena MRV, ele falou que o Gabigol entendeu que era o melhor momento, inclusive já desejou sorte para o jogador com a camisa do Cruzeiro a partir da próxima temporada. O Cruzeiro fica na dele, não confirma, mas a gente sabe que a negociação está, sim, muito bem encaminhada e Gabigol tem tudo para vestir a camisa celeste a partir da temporada de 2025. Bom, não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.